Vamos começar nosso cursão, iniciando pela aula 1, como ser dono de empresas e imóveis com R$10. Pô, chama atenção a aula, né? Fica aí que eu vou te explicar como, embora o propósito dessa primeira aula não seja te dizer quais são as ações, eu vou dizer, mas o propósito não é que você compre essas empresas e sim que você ganhe conhecimento. Mas antes de entrar na aula propriamente dita, quero entrar num assunto mais filosófico. A verdade dói, e o segundo sobre o poder. Dentre a verdade dói, certamente você já ouviu alguém falar: pô, eu ganho pouco, um salário, R$3.000 e não consigo guardar nada. Quem não consegue poupar com pouco, não poupa com muito. Isso está na maioria dos livros e não adianta ganhar 15, 20, porque o teu custo de vida aumenta e você acaba entrando nessa vibe. Dificilmente você vai mudar isso. O certo é você mudar sua mentalidade, o mindset. A gente vai falar mais a respeito disso em um futuro próximo. Por esse motivo, a primeira coisa sobre a verdade dói é aprenda a controlar suas finanças. Gaste menos, seja esperto, cara. Não adianta você pegar e achar que 15 mil, 20, 30, 50, 100 vai fazer diferença. Comece a guardar, você nunca vai chegar lá se você não guarda no pouco. Outra coisa, você tem que aprender com aqueles que sabem mais. Eventualmente que você vai explicar alguma coisa para ela, essa pessoa interpreta como se você fosse arrogante, né? Pô, cara arrogante, meu. O cara tá me tentando ensinar como que eu tenho que investir. Aprende, cara. Ouve o que o cara tem para dizer. Sempre tente aprender com alguém que sabe mais. Meu, você não é melhor do que ninguém. Apenas tomou decisões diferentes. E também não quer dizer que é pior, que suas decisões foram ruins. A ideia aqui é falar sobre finanças, tudo preto no branco. A verdade dói, meu. Cara, eu conheço diretores de empresas, CEOs, empresários, médicos que ganham muito bem, mas, cara, o cara não tem dinheiro pra nada. O cara tá devendo uma vela pra cada santo, tá devendo pro carro, pra casa, pro apartamento, pra ex-mulher e assim por diante. E o pior, né? Eventualmente essas pessoas, por ter um cargo alto, então elas acham que sabe mais que todo mundo e não quer nem ouvir o que o outro tem pra dizer. Cara, você pode saber muito do que você faz, mas isso não quer dizer que você sabe tudo. Aprende a aprender e ouça. E pensando nisso, sempre vai ter uma desculpinha, né? Ou porque você não quer ouvir, ou porque você acha que sabe muito, ou porque, cara, tá bom pra você do jeito que tá. E sempre vai ter uma coisa que te chama atenção para você não querer dar um passo à frente. Um exemplo, o que te fez desgostar do canal? Foi o primeiro vídeo mal feito? Ou foi a edição ruim? Quem sabe essa minha voz caipira? Sempre vai ter alguma coisa, cara. Esse é meu segundo vídeo. Na verdade eu gravei ele umas 4 ou 5 vezes. Tô tentando aperfeiçoar e tal. Meu foco não é editar, embora eu esteja fazendo isso. E não tenho dúvida de que no futuro eu vou rir muito desses vídeos aqui, cara. E aí, por que não dar um like nesse vídeo se você gostar do conteúdo? Meu, não querer que alguém, além de você, cresça é idiotia. E eu não tô te chamando de idiota. Eu nem conheço você. E na verdade você também não me conhece. Eu não tô te enxergando. Mas a única coisa que eu quero é que você pense. Comece a olhar para você e não para os outros. Então se você gostou desse vídeo, cara, dá um like. O que você pensou agora? Ah não, eu vou assistir até o final. Eu só vou dar um like no final se eu gostar. Tudo preto no branco. A ideia aqui não é te ofender, mas é te fazer pensar. E por falar nisso, meu, olha a mensagem que o Denzel Washington deixa. Você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo mais que você. Você sempre vai ser criticado por alguém que está fazendo menos. E é verdade, cara, o cara que, meu, aquela pessoa que tá lá em cima, cara, não tá preocupado se você tá bem, se você tá mal. Ele, inclusive, quer muito que você se dê bem, porque se você se der bem, você vai ser mais uma companhia para ele. O contrário acontece. Você tá bem, e aí aquela pessoa às vezes tá com você, mas tá com você e tá metendo a faca por trás. E as pessoas sentem isso. Comece a mudar sua mente e não veja as pessoas que são grandes empreendedoras, que são super bem sucedidas. Não olhe elas como se fosse uma pessoa ruim.
Muito pelo contrário, normalmente essas pessoas são pessoas do bem. A maioria, esmagadora maioria delas, não fizeram nada de ruim para chegar onde elas estão. Muito pelo contrário, elas fizeram coisas boas. Ao contrário do que muitos pensam e às vezes dizem, né? Então tome muito cuidado com quem você diz e o que você diz a respeito de você. Até porque o teu sucesso pode representar o fracasso de muita gente. E infelizmente o ser humano ele tem uma pitadinha de egoísmo. Não é que ele não quer o bem para si, é que o bem dele eventualmente é o mal do outro. Ele não quer que o outro se dê melhor do que ele e por isso ele quer puxar o tapete. Então fica atento a isso, beleza? Sabe que um conhecido há um tempo chegou para mim e falou: putz, cara, eu tô cansado, não queria mais trabalhar ou tô precisando mudar de trabalho. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas depois que ele falou isso eu raciocinei sobre o assunto e, cara, eu não preciso mais trabalhar. Antes eu precisava, claro que eu gostava do que fazia, eu trabalhava por dinheiro, óbvio, como todo mundo, como a esmagadora maioria. Hoje eu não preciso mais trabalhar, hoje eu trabalho por um propósito. Hoje eu trabalho porque eu gosto, trabalho só de manhã e nem todo dia na semana. O resto do dia eu fico com minha família, fico lendo, estudando, que é o que eu gosto de fazer. E não estou me vangloriando aqui não, até porque você vai chegar lá também. Eu cheguei a essa conclusão e hoje eu não trabalho mais por dinheiro. Um tempo foi, embora eu gostasse do que eu fazia, mas não era por dinheiro. Aliás, hoje não é mais por dinheiro. E essa conversa me fez abrir esse canal. Atingir um outro propósito, que é o de levar o conhecimento que eu tenho, que não foi minha formação acadêmica, mas de levar esse conhecimento para outras pessoas. Mas enfim, essa conversa com esse cara me fez abrir esse canal. Tive uma certa dificuldade, uma resistência, até por vergonha e tal. E aí, aqueles que vão se doer eventualmente, embora você não me conhece e eu não te conheço. Aqueles que vão se doer vão falar, mas dinheiro não traz felicidade e tal. Meu, normalmente diz isso aquela pessoa que tá ferrada, cara. E desculpa a expressão, aqui é tudo preto no branco, cara. Me achar, não, eu já tive do outro lado da moeda. Eu tô falando isso porque eu quero que você chegue lá. Só que, galera, a pessoa que fala isso, ela é vítima da própria mentalidade dela. Então, mais uma vez, eu vou tocar nesse assunto, mindset. A pessoa tem que mudar a chavinha do seu modo de pensar. E só para deixar uma pincelada a respeito disso, como é que muda? Um exemplo, você vê aquele jogador de futebol que ganha milhões. Pô, filha da mãe ganhando milhão. É o trabalho dele. Esse cara, você não sabe o que ele passou para chegar até ali. Ele é o melhor dos melhores. Então, quando você vê uma notícia dela, pô, comemora pelo cara. Fala, pô, cara, parabéns, esse tinha que tá ganhando mais e tal. Começa a mudar a tua forma de pensar. Valoriza aquelas pessoas que ganham bem e são bem-sucedidas. Porque essa é a chave do negócio, é você se aproximar dessas pessoas. Não adianta você se aproximar de uma pessoa, do ponto de vista financeiro, que tem muito menos do que você. Não estou falando de amizade, mas porque essa pessoa tem pouco conteúdo a agregar a você. E vamos lá, aqueles que falaram o seguinte, pô, dinheiro não traz felicidade. Pensa no dinheiro como se fosse pensa na sua vida como se ela fosse uma estrada. E pensa no dinheiro como se ele te facilitasse o caminhar nessa estrada. Você pode ir a pé nessa estrada, passar pelos percalços da estrada, buraco, enfrentar cachorro e tal. Pode ir de bicicleta, beleza, não tem problema. Você pode ir com uma carrinhola, né? Vai ter um burrinho te puxando. Sempre tem aquele cara que ele é puxado por alguém. Você pode ir num carro básico, sem ar, sem direção e tal. Você pode ir num carro pica das galáxias. Um carro confortável, gostoso, com ar. Um carro que vai amortecer seus impactos. Você também pode ir numa Ferrari, embora esse não seja o propósito do canal. Mas pense no dinheiro como um facilitador que vai te ajudar na estrada da vida. Aí, galera, a verdade dói. Aqui é tudo preto no branco, beleza? E pensando nisso, de quem é a culpa por você estar onde você está hoje? Esse é outra pegada do ser humano. Ele sempre culpa alguém. Ah, não, mas eu fui montar uma empresa e a empresa não deu certo porque o meu sócio me passou a perna, ou porque minha namorada me largou, eu fiquei deprimido, ou porque um amigo me traiu. No meu trabalho o cara lá não trabalha direito, mas é puxa-saco do chefe. Cara, sempre vai ter uma desculpa. No momento que você pensar que você é o único culpado pelas coisas que aconteceram na sua vida,
cara, isso já vai fazer uma grande diferença. Até porque dentro daquela mesma pegada do mindset, você escolhe o tipo de pessoa que você anda. Claro que isso foi uma formação desde a infância que foi trabalhando em você. Mas saiba que você pode mudar isso. O que eu quero que você entenda aqui é que a culpa de onde você tá é só sua, não é culpa de mais ninguém, não é da namorada que te traiu, não é do amigo, não é daquele cara lá que puxa o saco do chefe, nada disso. A culpa é só sua. Mas você tem que entender que você tem que mudar a mente para atrair outros tipos de pessoas para ficar próximo a você. E meus caros, vamos para o último tópico da verdade dói. Inveja. Sentimento complicado. Cara, a inveja é uma âncora que ela te segura e te atravanca e não deixa você sair do lugar. Volta lá no começo, falando a respeito de admirar aqueles que se deram bem. Tá ligado aquele amigo de infância que se destacou pra caramba e que de repente ele se tornou um pária entre você, entre aquele teu grupo de amigo? Cara, esse cara arrumou outras amizades, esse cara tá em outra vibe, ele não tá preocupado onde você tá. E certamente esse cara tentou te ajudar por muito tempo, mas você não enxergou assim. Você enxergou como se fosse arrogância. Então, muda a tua mente. Esse cara, a ideia dele é te ajudar e muitos outros, as pessoas bem-sucedidas, elas vão querer te ajudar. Troca uma ideia com esse tipo de pessoa. Como se fosse um repórter. Pô, cara, eu tô aqui, eu queria te entrevistar. O que aconteceu? O que você fez para chegar aí? Tem alguma dica? A pessoa vai te falar. Faz parte de uma filosofia de vida. E quando você entender que a filosofia de vida muda muita coisa, cara, aí você vai fazer diferença. Porque assim, ganhar numa Mega Sena não é fácil. Atirar sorte grande, cara, investir naquela bolsa, aquela ação que vai explodir. Cara, isso é um tiro no escuro. Como eu te falei, essas pessoas bem-sucedidas normalmente são as pessoas que mais fazem caridade. E normalmente essas pessoas são as pessoas mais corretas do mundo. Fique próximo a elas. Bora agora falar sobre poder. Antigamente, o poder representava força, né? O mais forte ganhava mulher, o mais forte ganhava melhor comida. Depois de um tempo, os reis se tornaram o símbolo da força. Na época industrial, as empresas. Qual é o poder hoje? O poder hoje é conhecimento. E a gente vai falar muito sobre livros aqui. Tá ligado aquela historinha que eu falei a respeito do carro? Aquela historinha vem de um livro, se eu não me engano, se chama Os Segredos da Mente Milionária. Só que tem um detalhe. Conhecimento sem ação é a mesma coisa que nada. Um exemplo. Em um dos cursos que eu fiz a respeito de finanças e investimento, cara, um professor top, deu uma aula top. Tava saindo da aula de noite. Quando eu fui ver, o cara entrou num carro simples. Nada contra o cara ter um carro simples. O que eu quero dizer é que o cara tem um baita do conhecimento que ele podia aplicar. E eu apliquei muito do que esse professor me ensinou. E deu muito certo. A única diferença entre a gente foi a ação. Por mais que ele tenha ensinado, ele teve dificuldade em fazer isso, né? Ou não confiou tanto no que ele falava. Beleza. Bom, agora que a gente falou um pouquinho a respeito de mindset, da filosofia, vamos entrar na aula propriamente dita, beleza? E como que você pode ser dono de empresas ou de prédios, shoppings, galpões e muito mais? Como que é essa pegada aí? Você já ouviu falar a respeito de bolsa de valores? Ah, furada, hein? Esse cara tá falando de bolsa, onde todo mundo perde dinheiro. O cara põe 1.000 e tira 1. Não é bem assim, meu caro Padawan. Fica comigo aí que eu vou te explicar. B3, Brasil Bolsa Balcão. Você tem que criar métodos. Para criar métodos, você tem que entender algumas coisas a respeito disso. Então, na B3, você consegue comprar ações e FIIs. O que é uma ação? Uma ação é a menor fração de uma empresa. E o que é um FII? FII significa fundo imobiliário. O FII pode ser daquilo que eu falei, shopping, laje, galpão, terrenos, prédios e assim por diante. Um FII é a menor cota de um fundo imobiliário. E existem várias maneiras de mexer na bolsa de valores. Você pode fazer trade, que é aquele compra e venda. Cara, isso é cara e coroa, né? Isso é cassino, não é a pegada. Ó, já lembrando aí, hein? Deixa seu like, bate no sininho e ajuda esse canal a crescer. Até porque se ele não crescer, não tem propósito em continuar. Toda negociação na B3 acontece em D2. D é dia, 2 é o número de dias. Então isso significa que você comprou alguma coisa hoje. Essa coisa cai na sua conta hoje, entre aspas, só que você só vai pagar isso em D2. Por que você tem que entender que quando você compra naquele dia, ela, entre aspas, cai na sua conta? Porque se for
na Datacom você já vai ter o direito aos dividendos ou proventos sobre essa ação, embora você vai pagar apenas em 2 dias. E o que são dividendos? Dividendos, meu querido, significa a alma do nosso negócio. Então, um exemplo, você tem uma padaria com 4 outras pessoas. Essa padaria, por um tempo, ela não dá lucro, mas com o tempo ela passa a dar lucro. Parte do dinheiro você deixa no caixa da padaria. Se acontecer algum BO, vai que um cano estoura, uma farinha apodrece, apareceu um rato, a vigilância deu um BO. Parte do dinheiro você guarda para uma emergência, a outra parte é distribuída igualmente entre os sócios ou de acordo com a cota dos sócios. Um exemplo, um sócio tem uma cota de 10%, você tem uma cota de 50%. Então, se a padaria der 100 mil de lucro, você vai ficar com 50 mil, aquele sócio de 10% vai ficar com 10 mil. Isso acontece do mesmo jeito com as ações e os FIIs, com uma certa diferença. O FII, o fundo imobiliário, normalmente ele paga todo mês. Já as ações, elas podem pagar mensal, bimensal, trimestral, semestral. Isso vai depender da política de distribuição de dividendo daquela empresa. E galera, fica atento porque não são todas as ações que pagam dividendos. E aqui você deve estar falando, isso é muito complicado. Cara, vai me dizer que você nunca sonhou em ser dono de um imóvel e ganhar aluguel desse imóvel todo mês. É a mesma coisa com relação aos FIIs. Você vai ser dono desse imóvel. A pessoa fica insegura, né? Bolsa, putz, inseguro, mas não é meu, não tô sentindo que é meu. Tá ligado a escritura de um imóvel quando se compra o imóvel e ganha a escritura do imóvel? A ação é a mesma coisa, a diferença é que você não vai ter um papel. Porque essa ação ela vai estar vinculada ao seu nome na B3. A B3 ela é responsável por guardar essa cota desse FII, no caso, né? Falei ação, mas é FII. Ela vai ser responsável por guardar essa cota desse FII no teu nome. E esse FII ele vai te render mensalmente de acordo com a cota que você tem dele. Você pode ter mais de um FII entre o mesmo FII ou entre outros FIIs. Então você vai ganhando, meu amigo, de tudo quanto é lado. As ações têm uma diferença, é uma empresa. Então você fala, pô, aquele cara é um grande empresário e tal, não sei o que lá. Pois é, a diferença da empresa é que o potencial de valorização da empresa, desde que se compre uma empresa boa, e a gente vai discutir isso também nas próximas aulas sobre os critérios, o potencial de valorização é muito maior do que o imóvel físico. FIIs também tem uma diferença, tem os FIIs de CRI, de CRA, principalmente. De CRI são recebíveis imobiliários, enquanto os de CRA são recebíveis do agronegócio. E, não é nada diferente disso que você está entendendo. É exatamente isso. Você vai receber aluguel, cara. Você vai receber um dinheirinho que vai pingar na tua conta, dependendo do valor que você investir, todos os meses. Ó, você do outro lado, se tiver alguma dúvida, se eu não estiver sendo claro, como eu falei, meu segundo vídeo, cara, manda mensagem, pergunta, fala aí, pô, você não está sendo claro nisso, naquilo. Vamos trocar ideia junto. Vamos fazer esse canal crescer junto e me ajuda a te ajudar. Essa é a pegada. Eu tô aqui para aprender, assim como você. E outra coisa que eu gosto muito de dizer. Não existe pergunta idiota, mas sim idiota que não faz pergunta. Faça pergunta, ninguém nasceu sabendo, cara. Não fica com vergonha não. No aulão 3, eu vou colocar um exemplo de como seria se você tivesse investido em alguns FIIs e ações e assim por diante para dar um gostinho bom aí. Pô, beleza, hein? Tô gostando da pegada, mas como que eu faço para comprar alguma coisa nisso daí? Cara, a primeira coisa é que você precisa abrir uma conta em uma corretora. Você não consegue comprar nada sem estar vinculado com uma corretora. Então eu vou deixar o link de algumas aqui. Fique atento, escolha uma boa corretora, embora os teus ativos que são da sua carteira, eles não ficam na corretora, eles vão ficar vinculados à B3. Mas eventualmente pode ser que você deixe um dinheiro na corretora para um fundo de emergência ou um fundo de oportunidade para comprar alguma coisa na volatilidade do dia. Até porque eu já vou deixar 2 palhinhas aqui das próximas aulas. Um dos critérios é o dividendo, mas é o valor que você vai receber de dividendo ao ano. Então você tem que definir isso. Outro é o tipo de empresa que você compra e o valor que você compra. Porque o dividendo está extremamente relacionado ao valor da empresa. Se você comprar baixo, você vai receber um dividendo maior. Se você comprar alto, o teu dividendo consequentemente vai ser menor. E outra coisa, o foco é você acumular boas empresas e bons imóveis. Não é ficar comprando na baixa e vendendo na alta. Até porque se você descobrir como fazer exatamente isso, comprar sempre na baixa e vender sempre na alta, cara, me ensina. Tô precisando saber, bicho. O pessoal fala que é acertar o cu da mosca, né, no mercado.
embora historicamente ninguém consiga fazer isso sistematicamente. Fica comigo aí, bora arrumar 1 milhão ou milhões, espero que milhões. Sobre os critérios eu vou falar mais na aula 3. Compartilhe esse conteúdo aí, com um amigo, parente, com aquela galera. E outra coisa, se você não der nada, não espera nada em troca. O que eu quero dizer com isso? Se dedica, estuda, vai atrás, fala com um amigo, que seja um profundo conhecedor do tema. Pode falar comigo, eu estou disposto. E se eu não souber, eu vou estudar para te ensinar. Agora, não adianta você falar com aquele cara que acha que conhece, mas que não faz o negócio. Porque esse cara vai te pôr para baixo. Lembra da frase lá do Denzel Washington? Então fala com um cara que tenha conhecimento sobre o assunto. E às vezes porque o cara viu um filme a respeito do assunto, leu 1 ou 2 livros, o cara acha que tá abafando, acha que sabe tudo. Cara, isso aqui é um universo gigante. Não sai comprando as coisas. E outra coisa, não vai falar com aquele amigo que vai falar o que você quer ouvir. Pô, não faz isso não vai dar certo, isso é furada, é loucura, fique esperto. Loucura é você fazer o mesmo que você faz a vida inteira e buscar um resultado diferente. Se eu não me engano, foi Albert Einstein que falou isso. Isso sim é loucura. E por que eu tô falando isso? Porque quando se trata de dinheiro, o teu cérebro ele vai fazer de tudo para você, se enfiar no sofá, se enfiar embaixo da coberta e nem ir atrás do assunto. Quando você vai comprar um celular, você pesquisa, você quer saber qual que você está vendo, uma televisão, a mesma coisa, um computador, um carro, uma casa, você vai atrás. Agora, quando é com dinheiro, o cara te sobra dinheiro, você vai lá pro gerente do banco e fala, investe alguma coisa para mim aí. Já parou para pensar que muitas vezes o gerente do banco ele é comissionado por alguma coisa que ele investe para você? E muitas vezes esse cara, ele sabe pouco, eu não tô falando de todos não, mas esse cara tem um conhecimento muito raso, porque ele foi jogado lá em um canto e ele tem que fazer aquilo lá e acabou. A mensagem aqui é que o teu cérebro vai trabalhar contra você, teu cérebro vai querer te pôr para baixo. E muitas vezes até teus pais vão falar, isso é furada, não entra nisso não, o trem é zoado. Por que vai falar isso? É porque ele não tem conhecimento a respeito do assunto. A única coisa que ele ouviu falar são as coisas que passavam no jornal que ele assistia. Que o cara quebrou e que se matou, e esse tipo de coisa é o que ele vai entender. Então, as pessoas vão te colocar para baixo sem conhecimento do assunto. E muitos vão te falar que isso não é para você. Cara, isso é para você sim. E eu não tô te propondo aqui que você com R$1 vai ganhar 1 milhão. Cara, não é isso. E se alguém te prometer isso, pega a tua carteira e foge. Porque isso não existe. E na próxima aula eu vou falar sobre como reconhecer bons ativos. Algumas siglas que você tem que conhecer. Mas e aí? Como é que eu vou comprar uma empresa ou um imóvel com R$10? A ideia aqui não é você sair comprando as coisas, não. A ideia aqui é aguçar sua curiosidade para você entender que com R$10 você consegue comprar ações ou FIIs e eles vão te render proventos, vão te render dividendos. Mas não é para você sair comprando, não. Beleza? E seja fiel aos seus princípios. Lembra que a gente vai falar sobre critérios. Então vamos falar da holding do Banco Itaú. A holding do Banco Itaú, por muito tempo, ela foi negociada abaixo dos R$10. Agora que eu falo com você, ela está nessa casa aí dos R$10. Também tem FIIs. Um deles é o Max Renda. É negociado em torno de 9,70 por aí. E o VGHF11, ele é negociado na casa dos 9,50. Não sai comprando, até porque nem sempre eu tenho eles em minha carteira, hein? Para encerrar, eu quero dizer que até a Bíblia diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Isso está em 2 Coríntios 9, de 6 a 8. Eu proponho aqui, que você semeie muito, seja abundante na sua vida e que colha muito. Não tem esse negocinho de com pouquinho você vai crescer muito. Mas certamente, economizando pouco, você está a caminho do sucesso. Como eu já falei lá no início, eu conheço muitos grandes empresários, médicos, diretores de empresa que ganham muito bem, mas estão fodidos. Assim como eu conheço também pessoas que ganham muito pouco, mas que sempre economizam um pouquinho e sempre conseguem fazer o que quer. Então essa é a pegada. Beijo no coração de vocês, nos vemos, ou melhor, você vai me ouvir na próxima aula.